Se tem uma coisa que é difícil de se compreender hoje em dia, eu diria que é justamente o nacional viralatismo, cujo nome é outro, mas você sabe bem os motivos de eu não poder citar esse nome. Disso vem o aparente motivo desse vídeo, que é justamente a falta de compreensão que as pessoas possuem de tal ideologia, o conhecimento extremamente limitado e, na maior parte das vezes, errôneo acerca da sua doutrina. Muitas vezes, esses conhecimentos errôneos levam as pessoas a um estado de absoluta inércia social no que se trata da NS. Afinal, elas nunca tiveram uma verdadeira chance de estudar a fundo o verdadeiro NS ou a chance de conhecê-lo por uma versão que não fosse absolutamente distorcida pelo Zog, de forma a qual nunca puderam estudar e tirar as suas próprias conclusões acerca da ideologia. Esse vídeo vem como uma luz na escuridão, uma tentativa de mostrar para você o que é essa ideologia, e explicar um pouco da sua cosmovisão e tentar abrir os seus olhos para o que foi, por mais de 80 anos, difamado e perseguido justamente por ser uma ideologia de revolta, uma revolta do povo contra o poder do dinheiro e a ditadura de um povo cujo nome jamais poderá ser citado. Esse vídeo vai dar uma explicação básica sobre a ideologia, se baseando em algumas perguntas barra tópicos que eu vou dizendo ao decorrer do vídeo. O primeiro desses tópicos é: em que espectro político o NS se encaixa? Esse tópico é muito conveniente, pois trata-se de uma das mais comuns distorções acerca do NS, e é uma coisa que inúmeros ditos adeptos acabam por se enganar. Primeiramente, é vital que nós possamos compreender os significados corretos de direita e esquerda. Esses termos surgem na França pré-revolucionária, onde aqueles que desejavam conservar o sistema do governo vigente sentavam-se à direita na Assembleia. No caso, esses eram os girondinos. Enquanto isso, à esquerda sentavam-se os que lutavam por mudanças radicais, os jacobinos. Assim sendo, o termo direita foi usado para definir os reacionários e conservadores, enquanto na esquerda estariam justamente os revolucionários. A classificação de esquerda foi usada predominantemente por marxistas e anarquistas, por serem grupos engajados em lutas revolucionárias. Mas devemos ter em vista que esses termos não se aplicam de acordo com a natureza de cada doutrina, mas sim com a época e a situação política do momento. Um bom exemplo disso é o que nós podemos pegar na época da Rússia czarista. Os bolcheviques representavam um movimento revolucionário, de forma a qual se encaixavam à esquerda. Porém, ao assumirem o poder, lá para 1917, eles deixaram de representar qualquer tipo de revolução, para se tornarem um então poder vigente, de forma a qual qualquer força que por algum motivo resolvesse se opor aos bolcheviques seria considerada uma força de esquerda. No caso, os bolcheviques seriam os conservadores do seu próprio regime. Por conta do frequente uso da classificação de esquerda por grupos de orientação marxista-leninista ou libertária, se tornou muito comum taxar qualquer outra doutrina em oposição a eles de direita, ou até mesmo fascistas. E muitos NS aceitaram tal rótulo, mesmo que esse seja absolutamente errôneo. O NS é uma força revolucionária, e isso por si só já o deixa incompatível com o rótulo de direita. Mas claro, isso também não significa que ele é de esquerda. O NS é, citando Feder, abre aspas, uma nova concepção de mundo que está em mais severa oposição ao atual mundo do capitalismo e seus satélites marxistas e burgueses, fecha aspas. O NS abandona a mentalidade burguesa e egoísta. Ele abandona as amarras da sociedade absolutamente materialista, individualista e capitalista a qual vivemos, de forma a qual ele visa a total destruição do mundo moderno, transcendendo os ditos rótulos esquerda e direita. Esses termos não significam absolutamente nada para o NS. Ele supera tais rótulos, sendo uma ideologia que não é nem de esquerda e tampouco de direita. A maior parte dos ditos adeptos costumam associar o NS à terceira posição política, que se você pesquisar no Google sobre, isso vai ser explicado como um termo guarda-chuva e um movimento de extrema direita. Mas nós sabemos bem o porquê disso, eu imagino. E claro, sabemos que não é lá muito confiável essa definição de Wikipédia. Tendo em vista agora que o NS não é nem de direita e nem de esquerda, entra outra questão bem conveniente para o NS na modernidade, que é justamente: o NS apoia algum tipo de ódio racial?
A resposta para isso é bem simples, e para responder essa pergunta eu vou citar uma frase do próprio H, abre aspas. O desejo de permanecer racialmente puro é uma prova da vitalidade e boa saúde de uma raça. O orgulho em sua própria raça também é um sentimento normal e saudável. Eu nunca considerei o chinês ou o japonês a serem inferiores a nós. Eles pertencem a civilizações antigas, e eu admito livremente que sua história passada é superior à nossa. Eles têm o direito de se orgulharem do seu passado, assim como nós temos o direito de nos orgulharmos da civilização a que pertencemos. Fecha aspas. Acontece que o NS não acredita e tampouco prega que alguma raça tem o direito de destruir, exterminar ou prejudicar de qualquer forma outra raça. O INS acredita que quanto mais as raças insistirem em seu orgulho racial, mais fácil será para elas criarem um estado de respeito e colaboração entre as mesmas. Vale ressaltar que, mesmo que o NS seja descrito como uma ideologia que prega o ódio e associada a um muito comum mito de que o Bigode queria um país e, consequentemente, um exército só de loiros dos olhos azuis, o exército NS foi extremamente multicultural. Você pode encontrar indianos, negros, árabes, estonianos, russos, italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, letões, franceses, brasileiros e pessoas de diversas origens étnicas nos exércitos do NS. Até mesmo soldados do Azerbaijão ou muçulmanos da Bósnia. Uma outra questão bem interessante e também conveniente é a seguinte: o NS é fascista? No caso, eu tô falando dessa forma para evitar que o vídeo vá de União Soviética em 1991, ou seja, derrubado. Bem, existe uma grande desinformação e distorção acerca do fascismo da mesma forma que há sobre o NS. Mas acontece que o fascismo teve uma distorção tanto diferente, pois meio que se tornou comum usar o termo de maneira livre. Você provavelmente lembra daqueles vídeos que as pessoas postavam lá para 2018, 2019 com títulos tipo "O que é fascismo?", já que na época, e até mesmo um pouco hoje, era muito comum as pessoas ficarem chamando os outros de fascistas sem nem sequer saberem o que é de fato a ideologia fascista. O NS é quase sempre relacionado ao fascismo, mas isso é uma coisa bem errônea. Algumas pessoas até mesmo ousam dizer que o NS é uma vertente racialista do fascismo, mas não preciso nem dizer que isso é uma absoluta balela. É importante de se ter em vista que o NS foi formado a partir de uma cosmovisão, enquanto o fascismo surgiu como um movimento de combatimento, um movimento anti-ideológico, que se formou como um movimento com base no sindicalismo que se tornou, em 1922, quando assumiram o poder com a Marcha sobre Roma, num regime de circunstância, um movimento reacionário que surgiu em oposição ao avanço dos movimentos comunistas e anarquistas na Itália. O que eu quero dizer com isso é que o fascismo não tinha uma doutrina concreta como o NS. Apenas se apresentava um plano contra-revolucionário e uma série de reivindicações políticas. Reivindicações que, no caso, também não eram nada revolucionárias, digamos assim. Um bom exemplo disso que eu gosto de pontuar é o caso de Alberto Di Stefani, que foi nomeado em dezembro de 1922 pelo Benedito Mussarella como ministro do Tesouro da Itália. Eu gosto de citar o Di Stefani porque ele era um economista liberal, que foi até mesmo posteriormente substituído por um corporativista, qual eu não vou me lembrar do nome agora, mas se eu não me engano foi o Giuseppe Volpi. Di Stefani é um bom exemplo de como o fascismo surgiu como um movimento sem uma real base, sem uma real doutrina, coisa absolutamente diferente quando se trata da NS. Em 1922, Gottfried Feder e o Bigode já tinham formulado os 25 pontos do NSDAP, enquanto o Benedito Mussarella não tinha nada além de um discurso inflamado e anticomunista. É até irônico que se conhece muito mais as semelhanças entre o NS e o fascismo do que as suas diferenças, quais são justamente os pontos cruciais. A partir disso tudo, nós já temos em vista que as ideologias são absolutamente diferentes, porque enquanto Benedito Mussarella carrega o peso da frase, abre aspas, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado, fecha aspas, o Bigode carrega o peso da seguinte frase, abre aspas, o direito humano anula o direito do Estado, fecha aspas.
Para o NS, o Estado é um meio para um fim, que é justamente o de conservar a raça. Para o NS, o Estado é um instrumento orgânico criado pelo homem para o homem, enquanto o fascismo e sua filosofia tardia, para eles, né, o Estado é tudo. O Estado formula e põe em prática a vida do homem. As necessidades individuais são suprimidas e esmagadas. A finalidade de tudo é sempre o Estado. Uma coisa que é até um tanto irônica a partir do momento que você tem em vista, por exemplo, que Benedito Mussarella nomeou um liberal para ser ministro do Tesouro, né? Mas bem, no fascismo, o homem existe para o Estado, enquanto no NS, o Estado existe para o homem. Bem, espero que esse vídeo tenha conseguido te dar uma visão básica do que é o NS e sinceramente não sei como ele vai ficar. Já tô tendo muito problema para tratar o áudio desse vídeo porque é a primeira vez que faço um vídeo desse tipo. Mas espero realmente ter te ajudado a entender um pouco melhor sobre essa ideologia. E bem, fico por aqui.